Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quais itens você não deve utilizar se você quer ter uma casa mais elegante. Bora lá! Muita gente quer ter a casa mais elegante, um estilo um pouco mais sofisticado, deixar os seus ambientes aí mais acolhedores na hora de receber ou para quando você mesmo estiver em casa, mas erra em alguns pontos que fazem toda a diferença no resultado final. Eu sou Laura Moraes, arquiteta do Laumi Arquitetura, e eu trouxe aqui para vocês alguns desses itens para vocês não errarem mais e terem um estilo mais elegante nos seus ambientes. E o primeiro item é a capa de sofá. Muita gente realmente precisa ter a capa no sofá, porque tem criança, porque tem pet. Mesmo hoje a gente tendo várias empresas para limpeza de estofado, que é uma coisa mais comum, mais fácil. Em alguns casos ainda é necessário utilizar a capa. E vocês erram quando escolhem uma capa muito colorida, estampada ou aquela capa plissada, toda trabalhada. Isso acaba enchendo muito o ambiente e desvalorizando o seu sofá. Então, se o seu caso é que você realmente precise de uma capa de sofá, escolha um tecido mais neutro, em cores mais leves. Por exemplo, uma capa de sarja, que é um tecido mais resistente. Você pode trabalhar com um linho, puxando para um cinza, um linho cru ou um off-white. E a gente tem também a opção de fazer a capa sob medida, porque isso vai valorizar o desenho do seu sofá. A capa ela vai manter o formato original dele, mas protegendo. O segundo item que acaba desvalorizando o seu ambiente, tirando a elegância dele, é a toalha de mesa estampada. Porque a toalha de mesa estampada, por ser uma peça grande, vai acabar chamando muita atenção e tirando o foco do restante do ambiente. Sem contar que quando a gente tem essas estampas grandes, elas podem causar até mais cansaço, sensação de ambiente menor. Então o ideal é a gente trabalhar com uma toalha lisa, uma toalha neutra, às vezes uma toalha branca, um off-white. E isso é bom porque vai acabar até valorizando as suas peças ali na hora de montar uma mesa posta. Os próximos itens que tiram a elegância da sua casa também têm a ver com estampas. O primeiro deles é a cortina. Quando a gente utiliza uma cortina cheia de babado ou uma cortina com arabescos, né, aquele tecido todo trabalhado, vai acabar preenchendo muito o espaço, tirando o ponto focal da decoração, do ambiente como um todo e levando só para ela. Então, o que a gente indica é cortinas em tons mais neutros, em tons mais claros, de tecido principalmente do piso até o teto. E isso, inclusive, alonga o seu ambiente e vai deixar sempre mais aconchegante. Quando for necessário, por exemplo, num quarto, você pode utilizar o blackout ali como fundo, como forro daquela cortina. E o outro item que também, quando estampado, enche muito o espaço, inclusive pode trazer uma sensação de desorganização, é a roupa de cama estampada. Porque ela vai encher ali o seu ambiente, ela vai trazer às vezes a sensação de que o seu quarto é menor, de que áreas mais neutras. Se você gosta de estampa, se você gosta de cor, e elas também são importantes, use em peças pontuais. Então, nas almofadas que estão decorando, uma manta colorida compondo ali a cama, né, no pé da cama. Esses detalhes vão fazer toda a diferença e deixar seu ambiente mais leve. Outro item é o espelho. Quando a gente tem um espelho ali na sala de jantar, compondo um hall, o espelho solto, sem nada, só com aquelas bolinhas prendendo ou colado na parede, ele fica meio sem sentido ali no ambiente. Então, o que a gente indica é sempre que esse espelho ele componha o restante, ele faça sentido na sua decoração. Então, que ele seja, por exemplo, ele pode ser do tamanho do móvel que tiver embaixo dele, ele pode ter uma composição em MDFs em torno dele. Uma coisa muito legal que está sendo muito utilizada, que está muito em alta, são os espelhos orgânicos, que eles vêm com a moldura, e isso dá um acabamento ali para ele, ou então quando você utiliza na parede toda. Esses detalhes de acabamento, como por exemplo a moldura, o tom que combina com o outro tom, que está ali no espaço, vai trazer essa elegância, não vai ser uma simples peça solta, sem sentido. Um item muito importante da decoração e que muita gente erra é o tapete.
Usar o tapete do tamanho errado tira toda a elegância do seu espaço. Então o tapete, ele precisa abraçar os móveis que estão ali, os móveis principais, né? Então ele não pode ser menor, inclusive isso acaba diminuindo o seu espaço. Quando você utiliza um tapete em uma sala de TV, por exemplo, ele precisa entrar no mínimo 20 centímetros embaixo dos móveis principais. Então ele tem que entrar um pouco ali, embaixo da mesa lateral, embaixo do sofá, embaixo das poltronas, se você tiver, embaixo do seu painel ou do seu rack. Ele precisa trazer essa unidade para o ambiente, principalmente quando a gente trabalha com ambientes integrados. Por exemplo, a sala de TV junto da sala de jantar. Além de deixar a sala de TV mais aconchegante, o tapete também vai delimitar o espaço. Então, ele vai mostrar que ali é o espaço de assistir a TV e no outro é o espaço da sala de jantar. E, inclusive, né, se você não tem condições, por exemplo, de fazer um tapete sob medida, porque às vezes esses tapetes têm um valor mais alto, ou então um tapete muito grande, você pode fazer composições. Tapetes em formatos diferentes, em cores diferentes, alguns estampados. Montar essa composição, mas ela precisa fazer parte e sentido na sua decoração também, para que esse tapete tenha o tamanho adequado que você precisa. E por último, um item que muita gente tem medo de usar e algumas pessoas às vezes acham que tira a elegância do espaço são as cores. As cores, elas são importantes porque elas trazem vida para aquele ambiente, elas trazem personalidade. Elas mostram para quem chega na sua casa o seu estilo, aquilo que você gosta. E ninguém quer chegar em casa e ter uma casa ali sem graça, uma decoração triste. Então vamos trabalhar com as cores da forma certa. E como que a gente utiliza as cores? A gente precisa ter harmonia entre elas. Então uma boa escolha de uma paleta de cores em tons harmônicos que combinem com o todo. Por isso, às vezes, é tão importante o auxílio de um profissional para te direcionar nessas escolhas. E essas cores, onde que a gente vai trabalhar ela? A gente vai trabalhar ela, pode ser no tapete, nas almofadas, no quadro, nos objetos decorativos. E, inclusive, gente, não precisa encher de objetos decorativos. O vazio na decoração também é importante. E essas cores, elas precisam se comunicar, principalmente quando a gente lida com ambientes integrados. Então, um pontinho de cor que a gente tem ali na sala, ele pode se repetir ali na sala de jantar, ele pode se repetir na cozinha, para a gente integrar toda essa decoração, ter essa harmonia do ambiente e ainda ter ali cor e personalidade. Se você tem dúvida de como combinar essas cores, de como escolher o tamanho, o modelo ideal de cortina para o seu ambiente, de tapete, como compor as almofadas, você encontra muitas dessas informações no nosso e-book, inclusive com alguns ambientes, mostrando ali o que a gente usou, quais foram os materiais. Pelo link aqui na descrição, você pode adquirir o seu e ter aí um guia feito por nós aqui do Love Arquitetura para você decorar a sua casa. Espero que eu tenha ajudado a vocês um pouquinho a ter aí ambientes mais elegantes, mais sofisticados na casa de vocês. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e comenta aqui qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. E até lá!